Acelerei minha viatura contra a Virgem Maria. Mas no capotamento, foi ela quem me salvou. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Meu nome é Fagundes. Por 15 anos, carreguei a farda da Polícia Militar como um escudo contra o mundo. Naquela quinta-feira, às 3 da manhã, tomei a decisão mais covarde da minha existência. Mostrar àquela cidade o que eu realmente pensava sobre suas crenças. A estátua da Virgem Maria se despedaçou diante dos meus olhos. Pedaços de mármore italiano espalharam-se pela calçada como ossos quebrados. O rosto sereno que por décadas olhou com ternura para os fiéis, agora jazia em fragmentos irreconhecíveis no chão frio. Senti uma satisfação amarga vendo aqueles destroços. Para mim não passavam de pedra sem alma, símbolos da ignorância que mantinha o povo submisso e controlado por superstições medievais. Sempre tive essa convicção. Religião era para os fracos de espírito, para covardes que não tinham estrutura para enfrentar a realidade crua da vida sem muletas espirituais. Era território dos derrotados, dos que precisavam de consolos fantasiosos para suportar a dureza da existência. Eu, com o meu distintivo dourado no peito, minha arma na cintura e minha autoridade respeitada, me considerava forte o suficiente para viver sem essas muletas patéticas. Desde a infância miserável no subúrbio mais pobre da cidade, eu observava minha avó Conceição. Uma mulher negra de cabelos brancos, ajoelhada no chão de terra batida todas as noites, segurando o terço desgastado, rezando com fervor durante horas. Ela chorava baixinho enquanto orava, suas lágrimas caindo sobre as contas gastas do rosário. Pedia proteção para nossa família destroçada pela pobreza, suplicava por dias melhores que nunca chegavam, implorava por comida numa mesa sempre vazia. Mesmo aos 7 anos, eu já pensava com amargura. Se esse Deus dela existisse, por que nossa família passa fome todos os dias? Meu pai saía de casa antes do sol nascer e só voltava depois da meia-noite, exausto do trabalho pesado na construção civil. 16 horas sob o sol escaldante, as mãos em carne viva, o rosto queimado e mesmo assim mal conseguia colocar arroz e feijão na nossa mesa. Onde está o milagre prometido? Onde está a providência divina? Onde está a justiça celestial que deveria proteger os justos como meu pai? Essas perguntas foram se acumulando no meu peito infantil, como pedras pesadas, criando uma muralha de revolta que crescia dia após dia até se tornar parte integral da minha personalidade. Quando cresci, tomei uma decisão que moldaria minha vida. A única força confiável era minha própria força física, inteligência e determinação. Não havia Deus bondoso olhando por mim. Não havia anjos protetores. Havia apenas eu, Fagundes, sozinho contra o mundo. Na academia de polícia, essa convicção se cristalizou como aço temperado. Durante os estudos de criminologia, eu observava os relatórios diários. Bandidos perigosos que carregavam santinhos no bolso, medalhinhas no pescoço, tatuagens de santos no peito e mesmo assim matavam, roubavam, destruíam famílias sem piedade. Por outro lado, pessoas honestas, católicos fervorosos que frequentavam a igreja religiosamente, pagavam dízimos mesmo passando necessidades e que morriam em acidentes inexplicáveis. Eram vítimas de assaltos, contraíam doenças terminais, perdiam empregos, enquanto criminosos violentos escapavam ilesos de situações que deveriam ter sido fatais. Se existe justiça divina, ela está de férias permanentes ou opera segundo critérios incompreensíveis. Pensava eu. A realidade que eu via era completamente diferente do que os padres pregavam e minha avó acreditava. O mundo era cruel, arbitrário e aleatório, onde a sorte, a força e a astúcia determinavam o destino, não a bondade do coração ou a intensidade da fé. Gradualmente, me tornei minha própria justiça. Minha farda se tornou minha armadura sagrada, meu revólver, meu protetor celestial, e minha autoridade legal, meu altar de adoração pessoal. Os colegas me apelidaram de Sargento Sem Alma. Eu zombava impiedosamente de qualquer manifestação de fé religiosa, por mais inofensiva que fosse. Quando algum policial jovem fazia oração antes de uma operação perigosa, eu revirava os olhos dramaticamente. Pode orar à vontade, rapaz, mas eu prefiro confiar no meu colete
à prova de balas e na minha pontaria certeira. Santo não para bala de fuzil, Kevlar sim. Se algum colega mencionava ter ido à missa, eu perguntava com sarcasmo se o padre oferecera desconto na passagem para o céu ou garantia por escrito de salvação eterna. Essa intolerância não ficava restrita ao trabalho. Em casa com minha família, eu era ainda pior. Minha esposa Cleide tinha uma fé católica genuína e inocente. Acreditava naturalmente. Confiava na bondade de Deus como uma criança confia nos pais. Essa simplicidade me irritava profundamente, como se fosse afronta à minha inteligência superior. Quando nossa filha Beatriz nasceu, após uma gravidez difícil e um parto traumático que durou mais de 20 horas, Cleide manifestou o desejo natural de batizar nossa filha na igreja matriz. Opus-me categoricamente. Essa menina não vai ser lavada com água benta como objeto amaldiçoado. Ela vai crescer livre dessa superstição medieval, sem ter a mente poluída por fantasias religiosas. Minha filha será educada na realidade científica e no pensamento racional, não em contos de fadas sobrenaturais. Cleide chorava escondido todas as noites. Eu fingia não perceber suas lágrimas, para não enfrentar a realidade do sofrimento que causava a pessoa que dizia amar. Muitas vezes a encontrava ajoelhada no quarto, sussurrando orações baixíssimas em direção ao crucifixo na parede, rezando para que eu não descobrisse sua traição espiritual. Suas mãos tremiam de emoção e medo enquanto segurava um pequeno crucifixo de madeira que ganhara da mãe no casamento. Quando a flagrava nessas situações, explodia sem controle. Para com essa palhaçada ridícula. Se tem algum problema, resolve com trabalho e inteligência, não com reza inútil. Esse Deus imaginário não paga conta, nem coloca comida na mesa. Eu sustento esta casa com meu suor e trabalho. Ela abaixava a cabeça submissamente e ficava em silêncio, mas eu via em seus olhos que minhas palavras a feriam como punhaladas no coração. A situação piorou quando a mãe de Cleide, Dona Irene, começou a frequentar nossa casa. Era uma católica fervorosa de 70 anos, que carregava escapulário no pescoço, água benta na bolsa e um rosário azul sempre enrolado no pulso. Toda visita, tentava pacientemente conversar comigo sobre fé. Falava sobre como Deus tinha planos para minha vida e como eu precisava abrir meu coração para receber as bênçãos celestiais. Eu a tratava com desprezo calculado, fazendo questão de falar alto para os vizinhos ouvirem. Dona Irene, com todo respeito à sua idade, está desperdiçando tempo tentando me converter. Não preciso de Deus, Jesus, santos ou qualquer entidade sobrenatural. Tenho 2 mãos para trabalhar, uma cabeça inteligente para pensar e uma arma para me proteger. Isso me basta completamente. Não preciso de bengalas espirituais imaginárias. Minha voz saía carregada de arrogância, como professor universitário, explicando conceitos básicos para a criança ignorante que ainda acredita em Papai Noel. O que mais me irritava era quando tentava influenciar Beatriz com suas histórias religiosas. Minha filha tinha 4 anos. Era inocente e impressionável, mas já demonstrava curiosidade pelas histórias fantásticas que a avó contava com entusiasmo. Dona Irene falava sobre anjos protetores, santos milagrosos, Nossa Senhora que aparecia para pequenos pastores, e os olhinhos castanhos da Beatriz se iluminavam de fascínio. Cortava essas conversas pela raiz com violência verbal. Beatriz, venha aqui e pare de ouvir essas besteiras. Não quero você enchendo sua cabeça com fantasias prejudiciais ao desenvolvimento racional. O mundo real não é conto de fadas cheio de fadas madrinhas e finais felizes. A vida é dura, cruel e injusta. E quanto mais cedo aprender essa realidade, melhor preparada estará para enfrentar as adversidades, sem se decepcionar quando descobrir que o mundo não é o paraíso que sua avó supersticiosa está pintando. A menina me olhava com olhos grandes e confusos, sem entender por que o papai que amava tanto ficava bravo quando a vovó falava sobre coisas tão bonitas. Via a confusão dolorosa no rostinho angelical dela, mas minha arrogância era maior que qualquer compaixão paternal. Uma tarde de domingo, após almoço especialmente tenso, onde o silêncio pesava como chumbo sobre a mesa, Dona Irene finalmente reuniu coragem para me confrontar diretamente. Estávamos na varanda, aproveitando a brisa da tarde, enquanto Beatriz brincava no quintal, aparentemente alheia à atenção entre os adultos.
A senhora me olhou nos olhos com serenidade impressionante e coragem moral, que não esperava de uma mulher da idade dela. Fagundes, seu coração está fechado e endurecido como pedra exposta ao sol por anos, mas tenho certeza absoluta de que nosso Senhor Jesus Cristo tem paciência infinita com todos os filhos perdidos, mesmo aqueles que o rejeitam deliberadamente. Um dia você vai precisar da ajuda dele para enfrentar alguma situação que suas forças humanas não conseguirão resolver. E quando esse dia chegar, ele estará lá esperando você de braços abertos como pai amoroso, mesmo depois de tudo que disse contra ele. Ri descontroladamente na cara enrugada dela, com desprezo cruel que hoje me envergonha. Dona Irene, a senhora é pessoa boa. Reconheço isso e respeito sua bondade. Mas está completamente enganada. Já precisei de muita coisa. Comida quando passava fome, remédio quando estava doente, trabalho quando estava desempregado, dinheiro quando estava endividado. E me virei sozinho, com inteligência e determinação em todas essas situações. Nunca pedi ajuda para santo nenhum, nunca fiz promessa, nunca acendi vela em igreja. Resolvi tudo na base do trabalho duro, usando minha inteligência e força de vontade. Não vou começar agora a mendigar ajuda divina aos 40 anos como fracassado que desistiu da vida. Ela balançou a cabeça grisalha lentamente, com expressão que misturava pena genuína e sabedoria ancestral de décadas de experiência espiritual. Vou orar por você, meu filho. Deus tem planos que não compreendemos. Fingi não escutar suas palavras sussurradas, mas elas ficaram ressoando na minha cabeça durante dias, martelando no cérebro como goteira irritante, incomodando-me de forma que não conseguia compreender nem explicar. No ambiente profissional, minha intolerância religiosa havia se tornado marca registrada. Todos me conheciam pela agressividade sistemática contra qualquer manifestação de fé. Quando chegava a ocorrência em igreja durante missa, em centro espírita durante sessão mediúnica, ou na residência de família religiosa, fazia questão de demonstrar publicamente meu desdém através de comentários ácidos e comportamentos provocativos que deixavam todos constrangidos. Lembro vividamente de uma ocasião marcante. Fomos chamados para atender arrombamento na residência de pastor evangélico de 50 anos, homem simples que trabalhava como mecânico e pregava voluntariamente numa pequena igreja, frequentada por pessoas pobres que buscavam consolação espiritual. Os criminosos haviam levado pouco dinheiro e eletrodomésticos básicos. Mas o que mais abalara aquele homem de Deus não era a perda material. Era o fato dos criminosos terem quebrado deliberadamente uma Bíblia muito antiga, que pertencera ao seu avô falecido. Tratava-se de exemplar raro de 1923, com capa de couro já ressecada pelo tempo e páginas amareladas que continham anotações manuscritas preciosas feitas por 3 gerações da família, comentários marginais profundos, reflexões espirituais pessoais, versículos favoritos sublinhados com carinho, verdadeira relíquia familiar que representava décadas de fé transmitida de pai para filho como herança espiritual mais valiosa que qualquer tesouro material. O homem chorava, discretamente mas intensamente, enquanto segurava com carinho e reverência os pedaços rasgados e pisoteados do livro sagrado, tentando juntar as páginas espalhadas pelo chão como se fossem fragmentos da própria alma. Suas lágrimas caíam sobre os pedaços manchados de lama e suas mãos tremiam de emoção enquanto acariciava cada fragmento, lendo trechos das anotações feitas pelo avô com letra caprichada de época em que escrever era ato solene. Demonstrando insensibilidade brutal que hoje me causa náusea lembrar, comentei deliberadamente com meu parceiro em voz alta para que o pastor ouvisse. Olha só quanta preocupação por papel velho que não serve nem para embrulhar peixe. Se esse livro fosse tão poderoso como essa gente acredita, tinha protegido a casa dos ladrões, não é? Cadê o poder divino na hora que mais precisava funcionar? Cadê os anjos da guarda, que deveriam estar zelando pela propriedade dos fiéis? Meu parceiro era soldado Marcos da Silva, rapaz jovem de 25 anos, filho de família católica tradicional, homem de coração bondoso e caráter irrepreensível, que sempre ficava constrangido com meus comentários desrespeitosos contra pessoas sofrendo.
Invariavelmente baixava a cabeça com vergonha, corava de constrangimento. Mexia nervosamente no cap, tentando disfarçar o desconforto. Eu percebia que minhas palavras ácidas o feriam profundamente. Não apenas as vítimas diretas do sarcasmo venenoso. O rapaz tinha coração compassivo e sensibilidade espiritual que o impedia de suportar ver sofrimento alheio sendo ridicularizado de forma desumana. Durante patrulha noturna pela região central, quando as ruas estavam desertas e apenas nós dois percorríamos as avenidas vazias sob luz amarelada dos postes, Soldado Marcos finalmente reuniu coragem para me questionar. Sargento Fagundes, com o devido respeito hierárquico, o senhor não acha que está exagerando com esses comentários ofensivos? Essas pessoas religiosas não incomodam ninguém. Não fazem mal a pessoa alguma, só querem ter sua fé em paz. Por que provocar sofrimento desnecessário em gente que já está passando dificuldades? Sua voz saía hesitante e respeitosa, carregada de subordinação militar obrigatória, mas transparecia coragem moral genuína e indignação ética, que o jovem soldado não conseguia mais reprimir. Parei bruscamente a viatura no acostamento, desliguei o motor e o encarei com expressão intimidadora, que todos na corporação conheciam e temiam. Aquela cara fechada e hostil que não admitia questionamentos ou contestação à minha autoridade. Escuta bem, Soldado Marcos, e presta atenção porque não vou repetir. Cada cidadão brasileiro tem direito constitucional inviolável de acreditar no que quiser. Pode adorar pedra, pau, santo, duende, extraterrestre, o que a imaginação permitir. Respeito completamente esse direito democrático. O que me irrita profundamente é a hipocrisia dessa gente que vive ajoelhada na igreja todo domingo, cantando aleluia e batendo no peito em gestos teatrais, mas durante os outros 6 dias rouba troco do padeiro, mente para o chefe, engana a esposa, trai o marido, sonega impostos, corrompe funcionários e faz todas as maldades imagináveis sem escrúpulo. Prefiro 1000 vezes minha sinceridade brutal à hipocrisia religiosa disfarçada de santidade. O rapaz ficou em silêncio, claramente não convencido pelos argumentos, mas sem coragem para continuar o debate com o superior conhecido pela rigidez disciplinar extrema. Liguei o motor novamente com gesto brusco e continuamos a patrulha em silêncio tenso. Mas suas palavras corajosas ficaram repetindo na minha cabeça durante toda aquela noite e muitas outras subsequentes. A verdade incômoda que me recusava a admitir, mesmo para mim nos momentos de maior sinceridade interior, era que minha intolerância religiosa agressiva escondia algo muito mais profundo e perturbador, que eu não conseguia identificar. Claramente nem tinha coragem para enfrentar diretamente. Havia momentos específicos, principalmente durante longas madrugadas solitárias das rondas policiais, pelas ruas completamente desertas da cidade dormindo, quando eu dirigia lentamente pela escuridão urbana, com apenas o som monótono do motor e o ruído estático ocasional do rádio quebrando o silêncio absoluto da noite, que uma sensação estranha e profundamente perturbadora me dominava completamente. Era como se o silêncio profundo e quase sobrenatural da cidade adormecida, quebrado apenas ocasionalmente pelo latido distante de algum cão abandonado ou pelo barulho de folhas mortas sendo arrastadas pelo vento noturno através das ruas vazias, me forçasse contra minha vontade consciente a ouvir pensamentos que não queria ter, reflexões que não queria fazer, questionamentos que não queria responder. Nesses momentos raros de vulnerabilidade involuntária, quando todas as distrações externas habituais desapareciam temporariamente e eu ficava completamente sozinho comigo mesmo, cara a cara com minha própria consciência nua, uma voz interior sutil, mas persistente e lúcida, começava a sussurrar questionamentos inconvenientes que abalavam os alicerces da arrogância intelectual construída ao longo de décadas. E se você estiver completamente errado, Fagundes? E se realmente existir algo infinitamente maior que sua compreensão limitada? E se sua força física não for tão impressionante quando comparada às forças cósmicas que regem o universo? E se estiver apenas fugindo covardemente do medo de reconhecer sua própria fragilidade constitucional como ser humano finito e mortal? Sempre que esses pensamentos perturbadores
começavam a tomar forma concreta. Na mente resistente, eu reagia com violência psicológica desesperada contra mim mesmo, como animal aquado que ataca por instinto de sobrevivência. Acelerava bruscamente a viatura até velocidades perigosas, ligava o rádio no volume máximo, cantava alto músicas populares que nem gostava. Fazia qualquer coisa desesperada para abafar aquela voz interior insistente que sussurrava verdades espirituais que não estava preparado para ouvir. Aceitar ou processar emocionalmente era fuga constante e cansativa de mim mesmo, corrida desesperada e sem destino para longe de qualquer momento genuíno de reflexão profunda ou questionamento existencial que pudesse abalar as certezas artificiais sobre as quais havia construído precariamente. Toda a identidade pessoal e profissional foi, numa dessas madrugadas amaldiçoadas, carregada de tensão interior inexplicável e revolta acumulada que queimava no peito como ácido corrosivo, que tomei conscientemente a decisão mais covarde, destrutiva e blasfema da minha vida. O relógio digital do painel marcava exatamente 2h45 da manhã de quinta-feira sufocante de dezembro. Noite abafada e sem estrelas visíveis, com umidade pesada que prenunciava tempestade elétrica para as próximas horas. Fazia a ronda rotineira pela região central quando passei em frente à praça principal histórica e vi a estátua imponente da Virgem Maria, magnificamente iluminada pelos postes de luz amarelada, com mãos esculpidas abertas em gesto eterno de acolhimento maternal, e rosto sereno de mármore, voltado carinhosamente para o céu escuro. De repente, sem aviso premonitório, nem explicação racional compreensível, uma raiva inexplicável e absolutamente incontrolável tomou conta de mim como incêndio descontrolado numa floresta seca, consumindo instantaneamente toda a capacidade de raciocínio lógico e autocontrole emocional. Talvez fosse resultado psicológico acumulado da conversa tensa com Dona Irene algumas horas antes durante o jantar, quando ela, mais uma vez, tentou pacientemente me fazer enxergar a importância da fé na vida humana. Talvez fosse a forma carregada de tristeza e reprovação com que Cleide me olhara, quando proibi categoricamente Beatriz de acompanhar a avó na missa dominical da manhã seguinte. Talvez fosse a pressão crescente no ambiente de trabalho, com superiores questionando constantemente minha competência profissional e atitude com o público civil. Talvez fosse a sensação angustiante de que minha autoridade pessoal estava sendo contestada sutilmente por pessoas que sempre considerei intelectualmente inferiores. Seja qual fosse a causa verdadeira daquela explosão súbita de ódio destrutivo, naquele momento específico de loucura temporária e completa perda de controle emocional, decidi impulsiva e irresponsavelmente que ia mostrar para toda aquela cidade provinciana e supersticiosa, de uma vez por todas, e sem deixar margem para dúvidas, o que realmente pensava sobre suas crenças patéticas, tradições antiquadas e religiosidade primitiva, que considerava completamente ridícula. Acelerei a viatura oficial com toda a força que o motor V6 turbo podia oferecer, mirando deliberadamente e com precisão militar na base sólida da estátua centenária, como se fosse projétil teleguiado contra alvo militar estratégico numa operação de guerra. O impacto foi absolutamente devastador, ensurdecedor e definitivo. A estátua histórica se despedaçou completamente sob a força do impacto, espalhando fragmentos de mármore branco importado por toda a extensão da praça histórica, como se bomba de grande potência tivesse explodido bem no coração espiritual da cidade. E eu ri descontroladamente como homem completamente possuído que acabara de vencer a guerra mais importante da vida, gargalhada histérica de triunfo amargo e venenoso que ressoou pela madrugada silenciosa como grito de vitória de um conquistador bárbaro que destruiu o templo sagrado dos inimigos derrotados. Mas, mesmo no auge do momento da suposta vitória, simbólica contra tudo que desprezava na alma humana, a sensação de triunfo teve sabor estranho, amargo e profundamente desagradável, como remédio forte que deixa gosto ruim na boca por horas e causa náusea no estômago. Era como se, no fundo mais profundo da alma, uma parte desconhecida e reprimida de mim mesmo soubesse instintivamente que havia cometido algo terrível
e irreversível, algo que transcendia a simples destruição de propriedade pública e violava alguma lei cósmica fundamental que não compreendia racionalmente, mas sentia visceralmente. Durante as semanas seguintes ao incidente sacrílego, coisas estranhas e inexplicáveis começaram a acontecer sistematicamente na minha vida profissional e pessoal. Minha arma travava nos treinamentos, sem motivo técnico aparente que os armeiros conseguissem identificar. Relatórios que preenchia corretamente apareciam posteriormente com erros grotescos de grafia e conteúdo que eu tinha certeza absoluta de não ter cometido. Operações minuciosamente planejadas davam errado por falhas mecânicas inexplicáveis ou desencontros de comunicação que não tinham explicação lógica. Em casa, a situação também se deteriorou de forma preocupante. Beatriz começou a ter pesadelos terríveis e recorrentes, acordando gritando desesperadamente durante a madrugada sobre senhoras tristes que choravam lágrimas de pedra. Durante o dia ficava apática e melancólica, reclamando persistentemente de dores na barriga que nenhum médico do posto de saúde conseguia explicar ou diagnosticar adequadamente. Cleide insistia preocupadamente para levar a menina ao hospital para investigação mais detalhada, mas eu resistia teimosamente, convencido de que era tudo psicológico e que passaria naturalmente com o tempo. A tensão doméstica aumentou exponencialmente. Cleide me olhava com uma mistura de medo, decepção e tristeza que nunca havia visto antes nos 15 anos de casamento. As conversas se tornaram monossilábicas e funcionais. O silêncio pesado durante as refeições era quebrado apenas pelo barulho dos talheres tocando os pratos. Dona Irene diminuiu drasticamente suas visitas. Quando vinha ver a neta, falava comigo apenas o estritamente necessário, mas eu percebia em seus olhos uma piedade profunda que me irritava mais que qualquer confronto direto. No trabalho, os colegas começaram a me evitar sutilmente. As conversas paravam quando eu me aproximava. O soldado Marcos pediu transferência para outra delegacia sem dar explicações convincentes, apenas alegando motivos pessoais. 3 semanas depois da destruição da estátua, numa manhã de segunda-feira, que mudaria nossas vidas para sempre, Beatriz acordou com febre altíssima que não baixava com medicação comum e vômitos constantes que a deixaram completamente desidratada e fraca. Cleide não esperou minha autorização. Ligou para minha cunhada pedindo carona e levou a menina direto ao hospital municipal. Quando cheguei do trabalho à noite, encontrei minha esposa na sala, os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando alguns papéis médicos com mãos trêmulas. Os médicos querem internar ela para fazer mais exames, disse com voz rouca de emoção. Disseram que os sintomas são preocupantes. No hospital, após série extensa de exames de sangue, urina, ultrassonografias e tomografias que duraram 2 dias inteiros de ansiedade insuportável, o médico responsável, Dr. Henrique Santos, hematologista experiente de 50 anos, com expressão séria e compassiva, nos chamou para conversa particular em sua sala. Os resultados sugerem algo bastante sério, disse com cuidado profissional, escolhendo as palavras meticulosamente. Pode ser uma doença hematológica que requer tratamento especializado imediato. Cleide perguntou com voz trêmula. Doutor, o senhor está falando de câncer? O silêncio prolongado e a expressão facial do médico confirmaram nossos piores medos antes mesmo da resposta verbal. O diagnóstico final foi devastador. Leucemia linfoblástica aguda, uma forma agressiva de câncer no sangue que atacava principalmente crianças. Minha menina de 8 anos estava com doença cujo nome eu nem sabia pronunciar corretamente. Quando saímos do hospital após receber todas as explicações sobre tratamento, prognóstico e procedimentos necessários, Cleide me confrontou com dor que nunca havia visto nela durante todos os anos de relacionamento. Onde está sua força agora, Fagundes? Onde está sua arma que resolve tudo? Onde está sua autoridade respeitada? Nossa filha está morrendo e você não pode fazer absolutamente nada para impedir. Os meses seguintes foram os piores da minha existência. Assistir Beatriz perdendo progressivamente os cabelos castanhos que herdara da mãe devido à quimioterapia agressiva, vomitando violentamente após cada sessão de medicação intravenosa,
emagrecendo drasticamente até ficar apenas pele e osso. Me despedaçava internamente de forma que nunca imaginei possível. Eu, que sempre me achei forte e corajoso, diante de qualquer adversidade, não suportava ficar mais que alguns minutos no quarto do hospital, vendo aquela criança inocente, sofrendo ligada aos aparelhos médicos que apitavam constantemente, com tubos nas veias pequenas e máscara de oxigênio cobrindo o rostinho pálido, que ficara esquelético. Fugia para o pátio do hospital como covarde, incapaz de enfrentar a realidade da doença que consumia minha filha. Ficava fumando cigarro após cigarro no estacionamento, tentando inutilmente controlar o tremor das mãos e a sensação de pânico que subia do estômago à garganta toda vez que ouvia uma ambulância chegando. Durante uma dessas escapadas patéticas, ouvi duas mães conversando perto da cafeteria do hospital. Uma perguntava à outra como conseguia aguentar ter um filho em tratamento há mais de um ano. A resposta me atingiu como raio cortando a noite. Se não fosse minha fé em Nossa Senhora Aparecida, já teria enlouquecido completamente. Toda manhã, antes de sair de casa para vir aqui, peço forças para aguentar mais um dia. Ela me dá a coragem que não tenho sozinha. Pela primeira vez na vida, vi alguém encontrando força genuína numa fé que eu sempre considerei fraqueza mental. Aquela mãe simples, sem estudos superiores nem conhecimentos científicos, demonstrava uma resistência emocional que eu, com toda a minha suposta superioridade intelectual, não possuía. Em casa, a situação se deteriorou completamente. Cleide me tratava como estranho perigoso, que dormia na mesma casa. Comíamos em silêncio sepulcral, evitando contato visual. As brigas se tornaram frequentes e violentas. Uma noite, após discussão especialmente amarga sobre as despesas médicas crescentes, explodi completamente e quebrei todos os pratos da cozinha, jogando-os contra a parede numa fúria descontrolada que assustou até a mim mesmo. Cleide me olhou com medo genuíno nos olhos. Você não é mais o homem com quem me casei. Virou um monstro que culpa todo mundo menos a si mesmo. Dona Irene me confrontou pela última vez com coragem que desafiava sua idade avançada. Fagundes, essa menina inocente precisa de todas as forças possíveis do universo para vencer essa batalha terrível. Se você continuar destruindo a esperança da família com sua amargura e revolta, será você mesmo que vai enterrar sua filha. O orgulho mata mais que qualquer doença. Meu trabalho desabou simultaneamente. Comecei a beber durante o expediente, primeiro apenas um pouco de cachaça misturada no café da manhã para aguentar o dia, depois progressivamente mais até ficar visivelmente embriagado durante as rondas. Os superiores me chamaram várias vezes para advertências disciplinares. Minha pontaria nos treinamentos obrigatórios, antes exemplar, se tornou errática e perigosa. Recebi primeira suspensão por comportamento inadequado com civil, após explodir contra a comerciante, que reclamou de multa de trânsito. As brigas domésticas com Cleide se intensificaram até se tornarem violentas fisicamente. Numa discussão sobre levar Beatriz a um centro de oração, empurrei minha esposa com tanta força que ela bateu nas costas na quina da mesa da cozinha. O olhar de terror absoluto que ela me direcionou naquele momento me assombra até hoje. Você está me batendo agora. Virou isso mesmo, Fagundes. Um homem que bate na própria esposa enquanto a filha está morrendo. A vergonha que senti foi tanta que saí de casa e não voltei por 3 dias, dormindo na delegacia e inventando desculpas esfarrapadas para os colegas sobre problemas em casa. 4 meses após o diagnóstico inicial, recebemos a notícia que destruiu qualquer esperança que ainda restava. O protocolo de tratamento aplicado não estava surtindo efeito esperado. As células cancerígenas, em vez de diminuir, multiplicavam-se agressivamente, apesar da quimioterapia intensiva. Dr. Henrique nos chamou novamente para a conversa reservada em sua sala. Desta vez, sua expressão estava ainda mais grave e compassiva. Tentamos tudo que a medicina atual oferece para casos como este. Infelizmente, a leucemia de Beatriz mostrou-se resistente aos medicamentos disponíveis. Temos algumas opções experimentais, mas devo ser honesto. O prognóstico não é favorável. Sugerimos que aproveitem ao máximo o tempo que têm juntos. A frieza médica necessária para comunicar realidades dolorosas não conseguia esconder a humanidade genuína daquele
profissional experiente que havia visto muitas famílias passarem pela mesma agonia devastadora. Quanto tempo? Perguntou Cleide com voz quase inaudível. É difícil ser preciso. Talvez alguns meses, talvez menos. Naquela noite, algo em mim se partiu definitivamente. Era como se todos os pilares sobre os quais havia construído minha identidade pessoal e profissional tivessem sido derrubados simultaneamente por terremoto devastador. Fui ao quintal da casa e gritei contra o céu escuro com uma fúria desesperada que vinha do fundo mais profundo da alma. Por que faz isso com uma criança inocente? Se existe alguma justiça neste mundo maldito, por que não me mata a mim e deixa ela viver? Ela nunca fez mal a ninguém. Pela primeira vez na vida adulta, gritei contra Deus, ironicamente reconhecendo sua existência no momento mesmo em que o desafiava com raiva total. Uma madrugada particularmente terrível, Beatriz teve a pior crise desde o início do tratamento. Acordou vomitando sangue em quantidade assustadora, com convulsões que duraram quase 20 minutos, apesar da medicação de emergência aplicada pela equipe médica. Durante as longas horas na UTI, esperando notícias enquanto os médicos lutavam para estabilizar minha filha, que pesava menos de 20 quilos, vi minha pequena lutando literalmente contra a morte. Seus olhinhos castanhos, antes brilhantes de alegria infantil, agora estavam opacos e sem vida, cercados por olheiras profundas que davam aparência fantasmagórica ao rostinho angelical. Naquele momento de desespero absoluto, meu orgulho finalmente se rendeu completamente. Toda a arrogância intelectual, toda a suposta superioridade filosófica, toda a autossuficiência em que me orgulhara durante décadas, desabaram como castelo de cartas numa tempestade. Saí do hospital às 3 da manhã e fui direto à praça onde havia a cruz simples de madeira no local exato onde ficava a estátua da Virgem Maria que eu havia destruído meses antes com minha viatura. Os destroços de mármore já haviam sido removidos pela prefeitura, mas a cruz permanecia como símbolo silencioso de algo que eu havia tentado aniquilar, mas que continuava presente ali, diante dos destroços invisíveis do que eu havia criado com minha blasfêmia. Caí literalmente de joelhos no chão frio e duro da calçada e chorei como nunca havia chorado desde a infância miserável no subúrbio. Lágrimas que represara durante décadas saíram em torrente imparável, molhando meu rosto e caindo sobre o concreto como chuva de arrependimento. Pela primeira vez em 42 anos de existência orgulhosa e autossuficiente, pedi ajuda. Não sei se você existe realmente, mas se existir, por favor, não deixe minha filha morrer. Se quer me castigar por toda a arrogância, desprezo e blasfêmia, me castigue. Mas salve ela. Faço qualquer coisa que pedir. Era extremamente estranho e humilhante suplicar a alguém cuja existência eu havia negado veementemente durante toda a vida adulta, mas o desespero era infinitamente maior que minha lógica ou orgulho. Destruí sua estátua como ato de covardia e arrogância. Mas se quiser que construa 1000 outras, construo. Se quiser que me ajoelhe publicamente nesta praça pedindo perdão, faço. Se quiser que entregue minha vida em troca da dela, entrego. Só não deixe ela morrer inocente pelos meus pecados. As palavras saíam da boca numa mistura estranha de oração desesperada e negociação comercial, como se eu estivesse tentando fazer barganha com forças cósmicas que não compreendia, mas que sentia serem infinitamente maiores que minha compreensão limitada. No dia seguinte, faltei ao trabalho pela primeira vez em 15 anos de carreira militar e passei o dia inteiro no hospital ao lado da cama onde Beatriz permanecia sedada após a crise noturna. Pela primeira vez desde o início da doença, consegui ficar horas no quarto sem fugir para o pátio. Dona Carmen, enfermeira experiente de 50 anos que trabalhava na ala pediátrica oncológica há mais de 2 décadas e já havia visto centenas de famílias passarem pela mesma provação, me disse algo que ficou gravado na memória. Às vezes Deus permite que cheguemos no fundo do poço mais profundo para descobrir que só Ele pode nos tirar de lá com dignidade intacta. À noite, voltei sozinho à praça onde ficava a cruz. Para minha surpresa, encontrei grupo de pessoas orando silenciosamente ao redor do símbolo cristão. Dona Irene estava entre elas, e quando me viu se aproximando hesitante e constrangido,
Não demonstrou surpresa nem rancor. Pedimos especialmente pela cura da pequena Beatriz, neta do coração, disse ela com voz carregada de sinceridade genuína e amor incondicional. Pedimos que Deus tenha misericórdia desta família que tanto sofre. Fiquei chocado. Elas oravam pela filha do homem que havia destruído sua estátua sagrada, pelo bem-estar da família de quem as tratara com desprezo e crueldade durante anos. Por que fazem isso, depois de tudo que fiz contra vocês? A perguntei com voz rouca de emoção. Dona Irene me olhou com olhos cheios de compaixão maternal. Porque é isso que o amor verdadeiro faz, meu filho. Ama mesmo sem ser correspondido, perdoa mesmo sem ser pedido, ajuda mesmo quem o machuca. É isso que Nossa Senhora nos ensina todos os dias. Naquela mesma noite, tive o sonho mais real e impactante da minha vida inteira. Sonhei que dirigia numa estrada perigosa de montanha durante tempestade violenta, com chuva torrencial limitando completamente a visibilidade e ventos fortíssimos balançando perigosamente a viatura. De repente, numa curva fechada especialmente traiçoeira, perdi completamente o controle do veículo, que derrapou violentamente na pista molhada e capotou várias vezes numa ribanceira íngreme. Durante os giros mortais no ar, quando tinha certeza absoluta de que ia morrer esmagado pelo peso da viatura, senti claramente braços invisíveis, mas reais, me protegendo do impacto letal. Quando o movimento cessou e o silêncio voltou, vi uma mulher vestida com manto azul celeste brilhante aproximar-se lentamente do local do acidente. Seu rosto irradiava serenidade e compaixão que jamais havia visto em ser humano. Seus olhos eram profundos como o oceano e cheios de amor incondicional que me penetrava até a alma. Sempre estive aqui cuidando de você, meu filho querido. Mesmo quando me rejeitou violentamente e destruiu minha imagem, disse ela com voz suave como brisa de primavera, mas poderosa como trovão. Nunca deixei de amar você nem sua família, mesmo nos momentos de maior rebeldia e blasfêmia. Acordei com o coração disparado e corpo molhado de suor, mas com sensação estranha de paz interior, que não experimentava há décadas, antes mesmo que conseguisse processar completamente o significado daquele sonho extraordinário. O telefone tocou com urgência, que cortou o silêncio da madrugada como lâmina afiada. Era Dr. Henrique. Senhor Fagundes, venha imediatamente ao hospital. Aconteceu algo extraordinário com Beatriz. Cheguei ao hospital em tempo recorde, dirigindo pela cidade ainda adormecida, com mãos tremendo de ansiedade e expectativa. Encontrei Cleide chorando na porta do quarto. Mas, desta vez, eram lágrimas de alegria pura que brilhavam como diamantes sob a luz fluorescente do corredor. Dr. Henrique estava visivelmente surpreso e emocionado, segurando exames recém-chegados do laboratório. Não tenho explicação científica convincente para o que aconteceu. O quadro clínico de Beatriz mudou completamente durante a noite. As células cancerígenas simplesmente desapareceram dos exames de sangue. Os tumores que apareciam claramente nas tomografias anteriores não estão mais visíveis. Todos os indicadores voltaram aos parâmetros normais de criança saudável. Fez pausa significativa antes de continuar. Em 30 anos de medicina, presenciei algumas remissões espontâneas, mas nunca algo tão súbito e completo. Cientificamente não deveria ser possível, mas os exames são inequívocos. Sua filha está curada. Entrei no quarto e encontrei Beatriz acordada, sentada na cama, com cor voltando ao rosto pálido e brilho especial nos olhos castanhos. Pela primeira vez em meses, sorriu genuinamente ao me ver. Papai, sonhei com uma senhora muito bonita de vestido azul, que disse que ia ficar tudo bem e que você ia entender coisas importantes que nunca entendeu antes. 2 semanas depois, durante perseguição a criminosos que haviam assaltado a agência bancária, na região central da cidade, aconteceu algo que confirmou definitivamente a realidade sobrenatural que eu relutava ainda em aceitar completamente. Os bandidos dirigiam em alta velocidade pelas ruas movimentadas, colocando em risco a vida de pedestres e outros motoristas. Durante a perseguição, numa curva perigosa da avenida principal, minha viatura derrapou exatamente como no sonho e capotou violentamente a mais de 80 km por hora. O acidente deveria ter sido fatal. A viatura ficou completamente destruída, o teto amassado até quase tocar os bancos,
vidros despedaçados por todo o interior, motor fumegando e vazando óleo na pista. Os bombeiros que chegaram ao local disseram posteriormente que nunca haviam visto alguém sobreviver a acidente de tal magnitude, mas saí completamente ileso, sem um arranhão sequer, caminhando normalmente para fora do ferro retorcido, sob olhares atônitos dos socorristas e curiosos que se aglomeraram rapidamente ao redor dos destroços. No para-brisa completamente despedaçado, os cacos de vidro formaram perfeitamente, de maneira impossível do ponto de vista das leis físicas, o rosto sereno de uma mulher, exatamente a mesma face que havia visto no sonho revelador semanas antes. Naquele momento, toda a dúvida residual desapareceu completamente da minha mente. Entendi com clareza cristalina que a Virgem Maria que tentei destruir com minha arrogância havia me salvado a vida, curado minha filha desenganada pela medicina e mostrado com paciência infinita que o amor genuíno é infinitamente maior e mais poderoso que o ódio destrutivo. No dia seguinte ao acidente milagroso, procurei Padre Miguel na igreja matriz da cidade. Era homem bondoso de 60 anos, pároco respeitado, que conhecia toda a minha história de intolerância religiosa, através dos comentários que chegavam aos ouvidos dele, vindos dos paroquianos ofendidos. Confessei tudo com sinceridade absoluta. A destruição deliberada da estátua sagrada, anos de desprezo sistemático contra pessoas de fé, tratamento cruel com minha família, orgulho desmedido, que quase custou a vida da minha filha inocente. Padre, não sei nem como pedir perdão pelo que fiz. Destruí algo sagrado para vocês. Ofendi pessoas boas, quase perdi minha família por causa da arrogância. Como posso consertar tamanho estrago? Padre Miguel me ouviu pacientemente, sem demonstrar julgamento ou recriminação, apenas compaixão genuína. Deus já perdoou você, meu filho. Agora precisa perdoar a si mesmo e usar esta experiência para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo caminho de orgulho e sofrimento que você percorreu. Organizei imediatamente campanha para a reconstrução da estátua da Virgem Maria. Usei minhas economias pessoais, vendi meu carro, pedi empréstimos para custear um monumento ainda mais belo que o original. Mais importante, pedi perdão pessoalmente a todas as pessoas que havia ofendido ao longo dos anos. Dona Irene me recebeu com um abraço apertado e lágrimas de alegria. Sempre soube que Nossa Senhora tinha planos especiais para você, meu filho. Ela nunca desiste de nenhum dos filhos, por mais perdidos que estejam. Cleide, inicialmente desconfiada da mudança súbita, gradualmente aceitou minha transformação genuína quando percebeu que não era estratégia temporária para reconquistar a família, mas conversão verdadeira que vinha do fundo da alma. Beatriz se recuperou completamente, sem sequelas físicas ou psicológicas da doença. Voltou a estudar, brincar, sorrir com alegria contagiante que iluminava toda a casa. Os cabelos cresceram ainda mais bonitos que antes. Os olhos voltaram a brilhar com inocência e esperança que caracterizam a infância saudável. No trabalho, mudei completamente minha postura profissional. Em vez de ridicularizar pessoas em situação de vulnerabilidade, comecei a tratá-las com dignidade e compaixão. Quando atendia ocorrências em residências de famílias religiosas, respeitava suas crenças e até participava discretamente de orações quando solicitado. Os colegas notaram a transformação radical. O sargento sem alma havia descoberto que sempre teve uma alma, apenas mantida presa por camadas espessas de orgulho, medo e dor não processada da infância difícil. Soldado Marcos, que havia pedido transferência para escapar do meu comportamento tóxico anterior, voltou a trabalhar comigo quando soube da mudança. Em nossa primeira patrulha juntos após seu retorno, ele comentou: "Sargento, o senhor virou outra pessoa. É impressionante como a fé pode transformar alguém completamente." "Não foi apenas a fé que me mudou", respondi. "Foi descobrir que o amor verdadeiro sempre esteve ali, esperando pacientemente que eu parasse de fugir e aceitasse recebê-lo." Durante a cerimônia de inauguração do novo monumento à Virgem Maria, realizada numa tarde ensolarada de domingo, com presença de centenas de moradores, pedi permissão para falar publicamente sobre minha experiência. Diante da multidão que me conhecia como homem arrogante e intolerante, testemunhei com humildade e sinceridade. "Meus amigos,
Fui eu quem destruiu a estátua anterior num ato covarde de orgulho e blasfêmia. Durante anos tratei mal pessoas boas desta comunidade, zombei de suas crenças, desprezei sua fé sincera. Quase perdi minha família e minha alma por causa dessa arrogância. Pausa emocional. Cleide e Beatriz me olhavam com orgulho e apoio incondicional. Mas descobri que o amor de Nossa Senhora é maior que nosso ódio. Sua paciência é maior que nossa rebeldia. Sua misericórdia é maior que nossos pecados. Quando chegamos ao fundo do poço e admitimos humildemente que precisamos de ajuda, os verdadeiros milagres acontecem. Apontei para Beatriz, saudável e radiante. Minha filha está aqui viva, como prova de que existem forças no universo infinitamente maiores que nossa compreensão limitada. Forças que nos amam mesmo quando as rejeitamos, que nos protegem mesmo quando as ofendemos, que nos perdoam mesmo quando não merecemos. Hoje, 5 anos depois daqueles acontecimentos extraordinários, minha vida é completamente diferente. Beatriz cresceu forte e saudável, sem qualquer sinal da doença que quase a matou. Tornou-se adolescente alegre, inteligente e profundamente compassiva com pessoas que sofrem. Cleide e eu reconstruímos nosso casamento sobre bases mais sólidas de respeito mútuo, fé compartilhada e amor maduro que passou pelo fogo das adversidades e saiu purificado. Nossa casa se tornou lugar de paz, onde pessoas em dificuldades encontram acolhimento e esperança. Dona Irene, hoje com 75 anos, continua sendo nossa conselheira espiritual e avó amorosa, que profetizou minha conversão quando todos achavam impossível. Sua fé inabalável foi instrumento fundamental da minha transformação. No trabalho, me tornei referência de conduta ética e tratamento respeitoso com o público. Vários colegas me procuram para conversar sobre problemas pessoais, sabendo que encontrarão ouvidos compassivos e conselhos baseados em experiência real de superação. Participo regularmente de grupos de apoio a famílias com crianças doentes, compartilhando minha experiência para dar esperança a pais desesperados que passam pelo mesmo vale de lágrimas que atravessei. Quando me perguntam como consegui me transformar tão radicalmente, sempre mostro a fotografia que guardo na carteira, os destroços da estátua original espalhados pela praça naquela madrugada de blasfêmia. Você já se sentiu assim também? E pergunto, completamente despedaçado por dentro, achando que é forte o suficiente para viver sozinho no mundo, mas sabendo no fundo da alma que precisa desesperadamente desse abraço que só o amor verdadeiro pode dar. A maioria das pessoas reconhece imediatamente a sensação. Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos como aqueles fragmentos de mármore espalhados no chão, quebrados, perdidos, aparentemente sem possibilidade de reconstrução. Mas descobri algo extraordinário, continuo. Quando nos rendemos completamente e pedimos ajuda com sinceridade absoluta, admitindo nossa fragilidade e necessidade de amor, as forças mais poderosas do universo se mobilizam para nos reerguer. Não somos reconstruídos apenas. Somos transformados em algo muito mais belo e forte que éramos antes. O monumento atual é mais bonito que o original. Nossa família é mais unida que antes da crise. Minha fé é mais profunda que qualquer conhecimento intelectual. Minha coragem é mais genuína que qualquer arrogância anterior. O que parecia ser o fim, a doença de Beatriz, o colapso do casamento, a destruição da minha carreira, se revelou o começo da vida verdadeira. Às vezes precisamos perder tudo o que pensávamos ser importante para descobrir o que realmente importa. Olho para a estátua reconstruída, ainda mais majestosa sob o sol da tarde, com suas mãos abertas em eterno gesto de acolhimento maternal. Lembro-me do homem arrogante que tentou destruí-la e mal reconheço aquela pessoa no homem que sou hoje. A maior ironia da minha história é que passei 40 anos fugindo de um amor que nunca me abandonou. Nossa Senhora esperou pacientemente que eu parasse de correr e aceitasse ser amado incondicionalmente. Quando finalmente permiti, descobri que sempre fui filho querido, mesmo nos momentos de maior rebeldia. Beatriz se aproxima correndo, agora com 13 anos, cabelos longos e castanhos brilhando ao sol, sorriso radiante que ilumina qualquer ambiente. Abraça-me com carinho espontâneo, que ainda me emociona após todos esses anos.
Papai, você vai contar de novo aquela história de como Nossa Senhora salvou nossa família? Claro, minha princesa. É uma história que nunca me canso de contar, porque cada vez que falo sobre ela, me lembro de quão grande é o amor que nos envolve sempre. Esta é minha história. A jornada de um homem que se achava forte demais para precisar de Deus e descobriu que a verdadeira força vem exatamente de reconhecer nossa necessidade de amor divino. Que se achava inteligente demais para crer em milagres e presenciou milagres que desafiam qualquer explicação científica. Que se achava independente demais para precisar de ajuda e descobriu que a dependência amorosa é a maior liberdade possível. Se você se identificou com alguma parte desta narrativa, se já se sentiu orgulhoso demais para pedir ajuda, forte demais para admitir fragilidade, inteligente demais para aceitar mistério, saiba que nunca é tarde para permitir que o amor transforme sua vida completamente. As mãos da Virgem Maria continuam abertas para todos nós, esperando pacientemente que paremos de fugir e aceitemos ser amados sem condições nem reservas. Quando finalmente nos rendemos a esse amor, descobrimos quem realmente somos, filhos queridos de um Pai que nunca desiste de nenhum de nós. Esta é a verdade que mudou minha vida para sempre. Não existe coração tão endurecido que o amor não possa amolecer. Não existe alma tão perdida que a misericórdia não possa encontrar. Não existe situação tão desesperadora que a esperança não possa reverter. Basta ter coragem de ajoelhar e pedir: preciso de ajuda. O resto, ela faz por nós.